Apenas o Arnold teve a permissão de competir no Olímpia de 1971. Em 1975, Serge Nubret, que poderia vencê-lo, foi impedido de competir. Em 1979, o único a tirar a nota perfeita no Olímpia, não venceu o campeonato. Essas e outras polêmicas, além de toda a lógica de mercado que gerou essa competição, serão abordados neste documentário sobre a história do fisiculturismo competitivo. Mr. Olímpia, história, marketing e fraude. O Mr. Olímpia é a competição mais famosa de fisiculturismo da atualidade e isso já tem até um certo tempo. Porém, nem sempre foi assim. Para falar a verdade, o fisiculturismo nem sequer começou como uma competição, e sim como uma cultura. E tem raízes lá na Grécia Antiga e pode ser percebida pelas palavras do filósofo Sócrates, que diz o seguinte: que tristeza é para o homem envelhecer sem ver a beleza e a força que seu corpo pode alcançar. Bem, como competição, se data aí que a primeira foi em 1901, mas é somente na década de 1930, na verdade no finalzinho da década de 1930, ali em 1938, que com o Mr. América começa a se ter competições periódicas de fisiculturismo. Esse vídeo é basicamente um fruto de uma investigação minha para saber por que o alto volume prevaleceu, porque o alto volume é a escola preferida dos fisiculturistas. Eu decidi fazer uma listagem dos campeões das principais competições antes mesmo do Mr. Olímpia para saber se de fato sempre tinha sido assim ou não. Listei os campeões do Mr. América e do Mr. Universo, a começar pelo Mr. América, que foi a primeira competição periódica aí do bodybuilder. E uma coisa interessante eu notei: a maior parte dos campeões da década de 1940, na verdade até um pouquinho mais do que 1950, treinavam muito similarmente a um powerlift, treinamentos full body, ou seja, o corpo inteiro, utilizando exercícios básicos como supino, agachamento, levantamento terra, desenvolvimento, arremada, e também tendo uma baixa frequência semanal, de 3 a 4 vezes por semana. Bem diferente do que se tem hoje em dia, não é? Enfim. E aí outra coisa bem curiosa me chamou a atenção. Eu percebi que a partir ali, para ser mais preciso, em 1953, tudo parecia começar a mudar. Não é que um ou outro fisiculturista passou a treinar em alto volume, praticamente todos passaram a treinar em alto volume. E eu, curioso, decidi também olhar o que estava acontecendo no Mr. Universo. Afinal de contas, foi justamente no início dessa década, um pouquinho antes, 2 anos antes, em 1948, foi que começou aí a competição do Mr. Universo. É interessante que, enquanto na mesma década, o Mr. América tinha campeões do alto volume, o Mr. Universo tinha, em sua maioria, campeões da baixa frequência de treinamento, porém tinha sim alguma representatividade aí do alto volume. Tem basicamente 3 quadros. O quadro de 1940, com campeões no Mr. América da escola do powerlifting, e aí em 1950 se divide em 2 quadros, onde o alto volume predomina no Mr. América, e no Mr. Universo uma certa variação, porém com predominância da baixa frequência de treinamento. O que pode explicar esses 3 quadros diferentes é que, enquanto aqui tem a influência da escola dos powerliftings, sim, por quê? Porque, por exemplo, o Bob Hoffman, que estava à frente da organização do Mr. América, também estava à frente das competições de levantamento de peso olímpico. O que era mais pregado na época como correto, e que também era a escola dos organizadores, era justamente a escola mais adotada pelos fisiculturistas. Já cá no Mr. Universo, a explicação para tal variação se deve ao fato de que os organizadores desse evento não tinham uma escola clara a defender, nem a do alto volume, nem a dos powerliftings. Provavelmente aí a falta de influência e o caráter internacional da competição faz com que ela tenha menos influência de uma escola específica. Então daí a variação. Porém, a predominância ainda era da baixa frequência de treinamento na maior parte dos campeões. Uma predominância até significativa. Porém, o que explicaria o Mr. América tá aí em 1950 com essa predominância do alto volume? Eu, já sabendo que o Joe Weider foi o principal propagador do alto volume, decidi ver se ele tinha alguma coisa a ver com isso. Na verdade, era a minha suspeita. E eu confirmei ela. Em 1947, ele faz a primeira publicação a respeito do alto volume, um ano após ele ter criado a IFBB, em 1946.
Bem, é óbvio que um cara que cria a IFBB, a Federação Internacional de Fisiculturismo, vai elevar os seus status como autoridade fitness. É como, por exemplo, o Paulo Musi. Ele não é bem alguém ligado à educação física ou nem mesmo a um fisiculturista profissional, porém, ele tem um certo status por estar inserido no meio, por ter construído um físico de autoridade fitness. O Joe Hader não tinha lá um físico e tal, mas, bem, criador da IFBB, provavelmente era uma boa autoridade fitness. Essa influência dele foi tão grande que até mesmo o Bear Peel, um fisiculturista com físico consolidado, que já era um bom, excelente fisiculturista, decide mudar um pouquinho a sua forma de treinar. Ele treinava 3 vezes por semana, apenas, no estilo full body. Porém, agora, 6 anos depois das publicações do Joe Hader, ele estava treinando, inserindo algumas fases do seu treinamento, algumas fases da sua preparação, melhor dizendo, para o campeonato, treinamentos aí com maior frequência, de 6 vezes na semana. E vale lembrar, por que será que essa influência do Joe Hader foi tão grande no Mr. América e não se refletiu no Mr. Universo? Simples. O Mr. Universo tinha um caráter mais internacional e tinha sede no Reino Unido, bem distante do Joe Hader, que tinha uma influência maior no Mr. América, pois era um campeonato nacional dos Estados Unidos, país do Joe Hader. Só que isso estava por mudar. Essa menor influência do Joe Hader em relação ao resto do mundo estava por mudar pela tríade, né? Mr. Olympia, Arnold Schwarzenegger e o cinema. Era óbvio que um cara que criou a Federação Internacional de Fisiculturismo queria expandir a sua influência para além das fronteiras norte-americanas. Queria influenciar internacionalmente. E a criação do próprio Mr. Universo era uma boa oportunidade para ele, afinal de contas, foi criado 2 anos após ele ter criado a sua federação. Se ele conseguisse fazer com que a sua federação organizasse o Mr. Universo, bem, ele teria conquistado o seu objetivo. Acontece que foi a NABA, uma outra federação de fisiculturismo, que conseguiu esse posto de organizadora do Mr. Universo. O Hader deve ter olhado para um lado e para o outro e falado, não tem nenhum campeonato internacional para que eu possa dirigir e estender a minha marca para além das fronteiras, para além do mar, para chegar na Europa e em outros continentes. Então o que o Joe Hader faz? Ele cria o próprio campeonato internacional de fisiculturismo. Então agora se estabelece uma luta entre a NABA e a IFBB, o Mr. Olympia e o Mr. Universo. Para dar um panorama histórico, o Mr. Olympia, criado em 1965, teve como seu primeiro campeão, o Larry Scott, que repetiu o feito em 1966, e aí vem o Sergio Oliva, aí ganha em 1967, 68 e 69. Inclusive, é nesse ano que o Sergio Oliva vence o Arnold Schwarzenegger, que já era bicampeão do Mr. Universo. E falando nesse bicampeonato do Arnold Schwarzenegger, ele acaba catapultando a sua imagem para o Hollywood, ganhando um papel de protagonista em um filme, Hércules, em Nova York. E, abrindo só um parênteses aqui, isso era uma coisa até comum no meio do fisiculturismo. Reg Park e Steve Reeves, que inclusive foram inspirações para Arnold Schwarzenegger, fizeram a mesma coisa, utilizaram o fisiculturismo para catapultar a sua imagem para o cinema e ganharam o mesmo papel, inclusive, que o Arnold, o papel de Hércules, só que não em Nova York. Esse filme ele foi gravado em 1969 e estava por estrear em 1970. Coincidência ou não, é justamente em 1970, quando o filme estava por estrear, que o Arnold Schwarzenegger vence o seu primeiro campeonato de fisiculturismo no Mr. Olympia. Com certeza melhorou aí o marketing do próprio Mr. Olympia. Afinal de contas, ter um ator de Hollywood campeão do seu evento faz com que os olhos do público geral, que nem sequer está lá interessado em fisiculturismo, olhe para o seu campeonato. Imagine, tem um carinha lá assistindo, o carinha que gosta do Superman, do Batman, ou sei lá, de qualquer herói da época, olha e vê um cara tão grande quanto esses super-heróis e fala, nossa, como é que esse cara conseguiu ficar desse jeito? Eu queria ficar assim, o que ele fez para ficar com essa forma? Aí alguém vai lá e fala, não, ele é fisiculturista. Como assim? Não, fisiculturista é aqueles caras que compete fazendo pose no Mr. Olympia. É um campeonato, entendeu? E aí, ou então mesmo eles poderiam se perguntar assim, né? Aonde que eu vejo ele competindo? É num campeonato. O campeonato que ele compete mais é o Mr. Olympia. E aí iriam ver o Mr. Olympia.
Naquela época, ainda não era o campeonato que Arnold competia mais, mas Joe Hader sabia fazer uma ótima jogada para isso. Joe Hader decide, em 1971, dar premiações para os campeões. Bem, eu não sei se os fisiculturistas sabiam que haveria premiações, mas fato é que algo mais inusitado do que as próprias premiações aconteceu naquele ano. Foi o fato de que somente Arnold Schwarzenegger foi permitido de competir. Sim, eu tô falando sério. Justamente no ano que havia uma premiação em dinheiro para o campeão. Olha só aí, olha lá. Enfim, acontece que a proibição foi devido aos outros competidores desobedecerem uma regra da IFBB, que era o seguinte: ou você compete nas competições que o IFBB organiza, a IFBB organiza, ou você compete em outras federações. Nas duas você não vai competir. Acontece que o Mr. Universo era o mais popular, era organizado pela NABA, e a maior parte dos fisiculturistas provavelmente tenderiam a competir no Mr. Universo e não poderiam competir no Mr. Olímpia. Só que isso acabou mudando depois que o Joe Hader botou dinheiro na jogada, né? Ele botou dinheiro para a premiação, e aí o Arnold ganhou sozinho, e nos próximos anos consecutivos, o Mr. Olímpia começou a se tornar o campeonato mais procurado pelos próprios atletas de fisiculturismo. E eu vou te dizer, não era somente pelo dinheiro. Na verdade, era todo um sistema de marketing, todo um sistema bem bolado, financeiro, que favorecia o Joe Hader. O Mr. Olímpia dava holofotes para o Arnold Schwarzenegger, que conseguia papéis em Hollywood, como eu já disse, é algo bem comum no fisiculturismo. Isso atraía os olhos das pessoas para o próprio Arnold e para o Mr. Olímpia. Atraindo esses olhos para o Arnold, Arnold era usado como garoto propaganda das revistas de Joe Hader para fazer propaganda de suplementos e do método de treinamento e até mesmo de máquinas. Obviamente, tendo um ator de Hollywood, fisiculturista, fazendo a propaganda de seus suplementos, imagine se hoje em dia você pegar um fisiculturista para fazer a propaganda de seus suplementos, de sua revista fitness, já dá resultado. Imagine você pegar um ator de Hollywood que é campeão de fisiculturismo para fazer isso. Deve ter sido um baita de um marketing. Então o Joe Hader conseguiria aumentar sua receita financeira. E esse dinheiro ia ser reinvestido aonde? Na promoção do Mr. Olímpia, no marketing da competição e nas premiações. Quando tivesse premiação em dinheiro, os fisiculturistas iriam para lá, os olhos estariam voltados para lá. E aí o campeão da competição serviria de garoto propaganda das revistas Hader da mesma forma, e o ciclo se retroalimentava. O Arnold ganhando, ia de novo para Hollywood, atraía os olhos, enfim, todo esse ciclo que eu já falei. O Joe Hader tinha motivos financeiros para fazer isso. Porém, parece que os promotores do Mr. Universo não tinham grandes ganhos com a promoção do evento, nem mesmo, muito menos, os competidores que estavam. E não havia tantas motivações financeiras para investir em premiações em dinheiro. E isso leva muita gente a se questionar sobre a integridade das decisões, porque se há algum tipo de interesse financeiro, pode ser que haja uma tendenciosidade a botar o garoto propaganda de Joe Hader, o Arnold, sempre como campeão. E ele enfileira. De 1970, a primeira vez que ele aparece no cinema, até 1975, ele vence todos. Mas se você acha que isso é um mero caso isolado dentro do Mr. Olímpia, eu vou te dizer que não é. Tem ainda mais 4 casos bem escandalosos, e esses 4 casos, dentre esses 4 casos, não tem o caso do Nasser Al-Sonbat, não tem do Kevin Levrone, não tem o do Flex Wheeler. Eu estou falando de coisas ainda na década de 1970 e início ali da década de 1980, que ainda são mais escandalosos do que esses que eu citei e do que os próprios de Nasser, de Kevin, de Flex. São mais escandalosos, mais controversos, com mais suspeitas de tendenciosidade. Vou começar pelo Mr. Olímpia de 1975, em que estava se fazendo o documentário Pump Iron. É justamente nesse documentário que você consegue perceber que o jogo não é só sobre ter o melhor shape. Afinal de contas, é o próprio Arnold Schwarzenegger que disse que se alguém tivesse com um shape tão bom quanto o dele, ou até um pouco melhor, ele saberia como usar estratégias psicológicas, jogar aquela pressão para que o cara se desestabilizasse e assim ele pudesse vencer. É o Mr. Olímpia, não somente Arnold, entenda. Arnold era só um ator
naquele documentário. Literalmente, o documentário foi um pouco exagerado. Era o próprio Mr. Olympia, o Joe Weider, que estava fazendo aquilo, que estava dizendo, através do Arnold Schwarzenegger também, que não depende só do teu shape. Depende da sua propaganda, da sua estratégia, entendeu? O documentário girou em torno de quem? Do Arnold Schwarzenegger, o campeão, e do desafiante, o Lou Ferrigno. Acontece que isso foi feito para que o público conseguisse prender mais atenção por essa rivalidade e se tornasse mais interessante o documentário. Porém, alguém estava por estragar essa narrativa. Era o Serge Nubret. Ele aparece na África do Sul, onde aconteceria o campeonato em Petróleo, e mais ou menos uns 15 ou 30 dias antes da competição ele chegou, mas fato é que ele chegou. E os comentaristas de fisiculturismo disseram que era o Serge, e não o Louie, que estava ameaçando o título de Arnold Schwarzenegger. Alguns chegaram a afirmar se o Arnold é que estava páreo, não sei, se estava pronto para enfrentar o Serge Nubret. O Serge Nubret é proibido de participar da competição. Olha só. Dessa vez não foram todos que foram proibidos de competir com Arnold. Só o Serge Nubret, que era o cara mais cotado para vencê-lo, que foi proibido. E aí o Serge Nubret fica bem triste, segundo ele mesmo fala, ficou 12 dias sem comer e sem treinar. E segundo ele mesmo fala, só depois que ele ficou 12 dias sem comer, sem treinar direito, e que ele perdeu 5 quilos, que não estava mais pálio para vencer Arnold Schwarzenegger, é que o Mr. Olympia fala, não, você pode competir. Uma coisa clara, se o Mr. Olympia disse que ele pode competir, é porque o Mr. Olympia, nas entrelinhas, admitiu que estava errado. E agora? Por que será? Foi um engano, um mero engano do Mr. Olympia? Opa, nós erramos. Você não deveria ter sido impedido de competir. Pode vir competir. Depois de 12 dias que o cara parou de treinar e de se alimentar direito, perdendo 5 quilos. Foi um mero erro ou foi uma tendenciosidade proposital? Foi só depois, como disse o Serge Nubret, que eles olharam e viram que ele estava com um físico flat, magro, pelo menos em relação ao que ele estava antes, sem a capacidade agora de vencer o Arnold Schwarzenegger, que permitiram. Não, fato é que eles fizeram isso. Agora, por qual motivação? Mas se você acha que isso aí foi uma das piores coisas que aconteceu, tem coisa muito pior. Na verdade, agora é o pior de todos o que eu vou falar. E não é o Mr. Olympia de 1980. Na verdade, é o Mr. Olympia de 1979. Nesse Mr. Olympia, um competidor que não somente teve a melhor nota do campeonato, ele teve a melhor nota da história do fisiculturismo. Na verdade, ele já tinha conseguido isso em outro campeonato, no ano anterior, em 1978, no Mr. Universo. O cara conseguiu tirar a nota perfeita, entendeu? Um ano antes, e vencido o campeonato. No Mr. Olympia, ele repetiu o feito. Teve a nota perfeita, mas não venceu. Na verdade, um cara que estava 15 pontos a menos do que esse cara, venceu o campeonato. A saber, foi o Mike Mendes. Ele tirou a nota perfeita no campeonato. Mas mesmo assim, o Frank Zane, 15 pontos abaixo dele, recebeu o prêmio de primeiro colocado da competição. Como era justo, no Mr. Universo ele recebeu o título de melhor fisiculturista. Porém, esse negócio de justiça, lógica, não é algo que parece ser tão respeitado assim, pelo menos pelos árbitros do Mr. Olympia daquele ano. Afinal de contas, eles desrespeitaram a própria lógica que eles estabeleceram para a pontuação. Como se eles mesmos estivessem dizendo, a gente quis dar o prêmio para quem estava pior. Vale lembrar também que o Mike Mendes era um rival comercial de Joe Weider. Você deve estar se perguntando como é que os árbitros fizeram para conseguirem esse feito contraditório. Foi o seguinte, eles separaram em 2 categorias. E aí o campeão de uma categoria ia disputar com o campeão da outra categoria. Frank Zane ganha na categoria mais leve, o Mike na categoria mais pesada. Depois eles foram disputar entre si. Porém o Frank, ele tirou uma nota que ficou 15 pontos abaixo da nota do Mike. Ou seja, quem tinha o melhor shape era o Mike. Mas mesmo assim eles deram um prêmio para o Frank Zane. Tem gente que quer usar essa justificativa. Porém não faz sentido. Porque se o campeonato é de quem tem o melhor shape, então o Mike deveria ter ganhado o prêmio. O Mike era rival comercial do Joe Weider. O Joe Weider pregava o alto volume de treinamento e vendia suplementos. O Mike
além de fazer críticas à indústria de suplementos, que os suplementos, em sua, digamos que talvez na maioria das vezes não dá bons resultados, ou se dá bons resultados, os resultados são superestimados, e cá entre nós, é isso mesmo. A maior parte dos suplementos não serve, e quando serve, os resultados são isso aqui, ó. Isso aqui, mas a propaganda mostra como se fosse isso aqui. Além de toda essa crítica, ele também propunha um modelo completamente diferente do Joe Wade. Enquanto o Joey falava sobre treinar 6 vezes por semana, 2 vezes por dia, ou seja, um total de 12 vezes, de 12 treinos por semana, o Mike falava de apenas 4. Enquanto o Joey falava de treinar 2, 4 ou até mesmo 6 horas por dia, o Mike, nos dias de treinamento, falava de apenas 30 minutos. Enquanto o Joey falava de múltiplas séries para cada agrupamento muscular, com vários exercícios, o Mike utilizava no treino todo uns 4 exercícios. Enquanto o Joey falava que você tinha que fazer em cada exercício várias séries, o Mike falava que umas 2 séries já era o suficiente, levando ela até a falha ou até passando da falha concêntrica, fazendo uma falha estática ou até mesmo uma falha excêntrica, ou seja, a intensidade no nível máximo. O que eu quero dizer com intensidade aqui é você realmente ir no limite do seu músculo quando você não consegue mais fazer um movimento nenhum, entendeu? É isso aí. Ou seja, 2 escolas completamente diferentes. Vamos ser sinceros? Você realmente acreditaria que um cara que é rival comercial do outro vai ganhar o campeonato justamente do rival comercial dele? Se o Mike ganhasse, poderia ser uma queda brusca nas vendas das revistas do Joe Wade. Afinal de contas, o Mike também vendia o seu modelo de treinamento em livros e em fitas cassetes. Enfim, ingenuidade ou não, o Mike decide participar do campeonato em 1980. E talvez nem tenha sido ingenuidade mesmo, afinal de contas, a esperança dele deve ter se dado porque os fisiculturistas pediram para acabar com essa coisa de 2 categorias e fazer o campeonato todo em uma categoria só. Muito provavelmente, eu acredito que os próprios competidores acharam injusto a decisão dos árbitros. E dessa forma, agora, quem recebesse a melhor pontuação venceria o campeonato. Então o favorito era, de fato, o Mike Mendes, que já tinha conseguido enfileirar 2 notas perfeitas. E mais, o Frank Zane, que era o principal ameaçador do título, que estava 15 pontos abaixo, agora também estava lesionado, ou seja, muito mais facilidade para o Mike. Mas aí do nada, quem aparece? Arnold Schwarzenegger, pedindo para voltar a categorias divididas, separadas. Por que será esse pedido? Será que foi o Joey, que era amigo pessoal do próprio Arnold, que chegou e disse para ele para fazer esse tipo de coisa? E por qual motivo seria? Será que era para ver se o Zane conseguia vencer de novo o Mike Mendes da mesma forma que venceu no ano passado? Mesmo tirando nota pior? Ou talvez porque o Arnold teria aparecido e treinado apenas 8 semanas, sendo que o Arnold já tinha demonstrado desinteresse no fisiculturismo, tendo aposentado há 5 anos atrás, dizendo que estava mais focado em Hollywood, afinal de contas daria muito mais fama para ele. Será que seria porque o Frank Zane não tinha áurea de invencibilidade, mas o Arnold Schwarzenegger poderia justificar uma derrota do Mike Mendes? Afinal de contas, até hoje todo mundo acha que o Arnold é invencível, que o Arnold venceria o Sebum, que o Arnold venceria qualquer categoria, na Open, na Classic, na Men's Physique, em qualquer ano, mesmo com o shape que ele tinha naquela época. Enfim, será que essa foi a tentativa? Acontece que por mais que o Arnold tenha de fato vencido, utilizando aquele velho jogo que ele falou no Pump Iron, de tentar desestabilizar psicologicamente, não colou mesmo. Porque não somente o Mike, mas o Frank Zane e todos os demais competidores, que em sua maioria eram defensores do alto volume mesmo de treinamento, questionaram essa decisão, acharam completamente injusta. E, interessantemente, os 2 fisiculturistas bons, que eram defensores aí de um volume mais baixo de treinamento, mas que eram bem cotados para o pódio, para os 5 primeiros colocados, justamente foram postos em 4º e 5º, a saber, o Boyer Cole foi posto em 4º e o Mike Mendes em 5º, caindo de primeiro para 5º de um ano para o outro, sem mais nem menos, perdendo até mesmo para o Frank Zane, que estava lesionado, que ficou em 2º colocado, e que tinha tido menos pontos do que ele no campeonato passado. Mas se você acha que isso aí é o pior de tudo, bem, eu acho que é mesmo o pior de tudo de 1979. Porém, ainda tem algo que talvez, na opinião de vocês, seja ainda mais controverso. Se você acha que o Arnold não tem moral para tudo isso, é porque você não sabe que em 1981 ele estava à frente do campeonato organizando. E o seu amigo íntimo, Frank Columbo, que tinha se aposentado por ter quebrado as pernas e não poder mais treiná-las, estava dizendo que ia voltar
a competir. É nesse contexto que Mike Mendes, Boyer Cole, Frank Zane dizem: não vamos participar, porque a gente já conhece essa história. Sem dúvidas, quem vai ganhar é o Franco Columbo, pela amizade que tem com Arnold Schwarzenegger. E bem, você acha que isso aconteceu? Se você quer saber mais a continuação disso, clica aqui, tem aí vários roubos, supostos roubos pelo menos, ou pelo menos decisões bem questionáveis, e entre elas está esse fisiculturista, e entre elas está esse campeonato de 1981. Bem, calma, lembra de uma coisa, por favor, se você lembra de alguma outra controvérsia que eu não citei aqui, ou mesmo se eu deixei passar alguma estratégia de marketing de Joe Wade e tal, ou se você até mesmo discorda ou concorda, muito coloca aí, que eu gosto dessa questão de contra-argumentar, quem sabe até vira tema de vídeo, se pudesse até deixar a tela dividida aqui e gravar um vídeo de uma pessoa contra-argumentando e eu respondendo, seria ótimo. E lembra de curtir, porque eu sempre esqueço de pedir isso, e se inscrever no canal e ativar o sininho logo quando se inscrever, e é isso. Fica aí com o vídeo. Enfim, fui porque o vídeo tá ficando muito grande.